A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um Desperta Crente, receba essa palavra no poderoso nome de Jesus. Hoje, 11 de novembro de 2023, gratidão por tudo que o Senhor tem feito. E nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para a glória do nome do Senhor Jesus. Ontem nós falamos sobre o grave perigo de rejeitar a fé, né? O grave perigo da apostasia, né? De apostatar da fé dentro da casa do Senhor, porque há algumas pessoas que apostam da fé e vão para o mundo, vão viver a vida promíscua mundana lá fora, mas há pessoas que ficam dentro da igreja apóstata da fé, há pessoas que ficam dentro da casa do Senhor ali, não crê mais, não acredita mais, rejeitaram a fé, fica ali na igreja no lesbianismo, no homossexualismo, na prostituição, no engano, na mentira, né? Fica ali fazendo as coisas malignas do mundo, porém convicta que é crente, convicta que vai ser salvo, não tem compromisso com a obra, não tem compromisso com as coisas de Deus, não tem uma vida de relacionamento com o Senhor, tá ali na igreja por estar. Então nós sabemos que há esse tipo de pessoas, existe esse tipo de pessoas que estão dentro da casa do Senhor, né? Então há um grave perigo da apostasia. Ontem a gente falando desse vídeo, esse vídeo muito forte, né? Falando profundamente assim sobre as coisas que o Senhor tem permitido muitos de nós vivermos. Eu fiquei muito focada no que o Senhor falou comigo desde ontem, né, nesses vídeos, porque o verso, do verso 9 até o verso 12 é muito forte também, vai falar algo muito sério. Porque o escritor aos Hebreus, ele escreve esse capítulo 6, exortando sobre a fé madura. Ele já inicia no verso 11 do capítulo 5 e diante, vai falando sobre a maturidade em Cristo, né? A exortação sobre buscar a maturidade, buscar o conhecimento, ter uma vida de profundidade, querer mais do Senhor. No verso 4 até o 8, ele vai falar sobre o perigo de rejeitar a fé. Ele vai falar sobre pessoas que esteve dentro da casa do Senhor, elas estavam convencidas que elas eram convertidas, né? Estavam na casa de Deus convencidas que era convertida, mas não eram convertidas e não conheciam a verdade do evangelho. Até participou do poder da palavra, falou em línguas, falou em mistério, talvez foi até usado, né, por Deus para falar para alguém, mas não conheceu a Deus, então apostatou, voltou para o mundo. Mas isso não significa que porque alguém desistiu de servir ao Senhor, já está no inferno. Não é isso. Mesmo que desista, o Senhor pode trazer de volta. E também há aquele tipo de pessoas que não acreditam mais, que se tornam pessoas incrédulas, que se tornam ateus, que não querem mesmo uma reconciliação com o Senhor. Então vive, tanto que nesse tempo aqui, eu até esqueci de falar esse detalhe sobre o vídeo ontem, que essas pessoas que retrocederam na fé, que estavam voltando para o judaísmo naquele tempo, eles tinham também que fazer tipo uma cerimônia. Eles participavam tipo de uma cerimônia, e nessa cerimônia era como se fosse uma aceitação deles novamente a retornar para o judaísmo. Então eles falavam assim, eles teriam que falar, para ser aceito novamente no judaísmo, eles tinham que falar assim: maldito todo nazareno que foi ao madeiro. Então eles tinham que com a boca deles renunciar, né? Eles tinham que com a boca deles amaldiçoar o Senhor Jesus Cristo para ser recebido novamente no judaísmo. Então isso é algo muito sério, irmãos. Negar a Deus depois de você ir perante uma sociedade, você rejeitar a fé que você testificou, é algo muito sério. O verso 6, a gente leu, ele é muito profundo. Quanto mais você buscar, mais Deus te entrega, né? Te revela. Ele fala assim na parte B do versículo. Na parte B do versículo ele fala assim, ó: tendo em vista que contra si mesma estão crucificando outra vez o Filho de Deus. A parte C do versículo: e zombando publicamente deles. Por quê? Porque essas pessoas que negavam ao Senhor se tornavam motivo de zombaria, né? Para ele ser aceito novamente, eles tinham que falar isso a respeito do nosso Deus, do nosso Deus vivo, né? A respeito de Jesus, eles tinham que dizer que Jesus era maldito por ter ido naquela cruz, né? Sendo que a Bíblia vai falar que ele se fez maldito por amor a nós. Ele se fez maldito ali no madeiro pelo meu e pelo teu pecado. E eles, para voltarem novamente e ser aceitos no judaísmo, eles tinham que negar a Deus com as suas atitudes, né? E se tornavam zombando do Senhor publicamente. Então isso é algo muito sério. Se você colocou a mão na obra, não volte atrás, não retroceda. Passa o que você passar, passa o vento que passar, passa por luta, passa por traição, passa por engano, passa por calúnia, passa por deformação, mas com a sua cabeça erguida. Eu te digo de experiência própria, e eu tenho certeza que pessoas que estão muito mais tempo na caminhada do que eu, pessoas que estão muito mais tempo servindo ao Senhor Jesus do que eu, também pode te dizer isso.
as calúnias, as defamações, a rejeição, a perseguição, as pessoas que se levantam contra você, são pessoas que estão sendo usadas por Deus para te dar um caráter santo, para que você não seja igual aquelas pessoas. Há pessoas que usam sonhos para tentar defamar o nome ou a imagem de alguém. Eu descendo do monte uma vez em oração, uma irmã que defamava meu nome, ela veio me entregar um sonho de carnalidade. Entendeu? Entregar um sonho como se eu estivesse vivendo no pecado. É assim que Satanás faz. Ele dá sonhos a essas pessoas, para essas pessoas passar adiante, defamando o teu nome, defamando o meu nome, defamando o nome de outras pessoas, para que as pessoas não acreditem no que você, de quem você é perante o Senhor. Mas nesse contexto, nesse cenário que muitos de nós estamos vivendo, o silêncio é a melhor resposta. Deus responde pela gente. Então a gente precisa entender isso, que nós viveremos essas situações. Mas todas as vezes que você entrar em algum processo, não recue. Não recua, não negue o nome do Senhor com as suas atitudes, não negue, minha irmã, a perseguição faz parte da vida do crente. Toda vez que o Senhor quer aprovar um soldado, Ele coloca o soldado na prova. Toda vez que Ele quer mudar o nível, Ele permite a temperatura da fornalha aumentar, porque Ele tem algo para fazer. Ele vai fazer algo na minha, na sua vida, Ele vai provar a nossa fé. Como é que o Senhor vai me colocar dentro de um contexto ou de um cenário a qual eu não tenho estrutura, né? O Senhor vai me entregar algo nas minhas mãos e eu vou ficar só ali só? Não, irmãos. Quanto mais dado, mais é cobrado. Quanto mais Deus colocar nas tuas mãos, mais o Senhor vai exigir de você. Mais o Senhor vai querer mais de você. Porque até então você está sendo exemplo, testemunho para alguém. Independente das pessoas que estão dentro da casa de Deus, fingindo de crente, como essas pessoas aqui, estão convencidas que são crentes. Essas pessoas aqui que ele está citando, essas pessoas aqui, são pessoas que provou da palavra, são pessoas que provou dos dons, que talvez rodopiava, pulava, falava em línguas, entregava profecia. São esse tipo de pessoas. Que até parece que é, mas quem prova o coração e conhece a intenção é Deus. Então você fique firme aí, amém? Vamos entrar aqui do verso 9, nós vamos do verso 9 até o verso 12. Olha só, o escritor aos Hebreus, ele escreve muita correção, você pode ver. Ele vai exortando o povo a crescer espiritualmente, a amadurecer, a buscar desenvolvimento, a buscar conhecimento, né? A maturidade, ela é a chave para o propósito de Deus. Ele vai mostrando várias áreas que a gente precisa crescer. O tema base da carta é, como eu falei no verso 1 do capítulo 6, que ele vai falar sobre prossigamos, né? Prosseguir, continuar. Irmãos, hoje o Senhor me deu uma frase hoje de manhã, e eu coloquei no meu status falando que quem conhece o exterior é Deus. E quem conhece o interior é Deus. A pessoa vê o que tá fora, o exterior. Quem olha pra mim tá me vendo aqui. Então me conhece pelo lado de fora. Agora Deus me conhece pelo lado de dentro, no interior. Dentro de mim quem conhece é Ele. Então dentro de você quem conhece é Deus. Não deixa ninguém julgar o que o Senhor já falou que você é. Não deixa ninguém julgar você e você acreditar naquele julgamento que não provém de Deus, que não veio do Senhor. O Senhor tem me direcionado muito, irmãos. O Senhor tem me dado muitas experiências. Nesses últimos dias o Senhor separou para me dar um crescimento, um amadurecimento em algumas áreas da minha vida. E eu louvo a Deus, porque no meio disso tudo eu tenho sofrido, mas tem valido a pena, porque eu tenho contemplado a mão e a face do Senhor em muitas áreas da minha vida. Então eu louvo a Deus. Então quando você estiver nesse contexto, não negue ao Senhor com as suas atitudes, não. Prossiga, não recua, prossiga. O verso 9, o escritor está dizendo assim, ó, quanto a vós outros, contra vós outros, no entanto, ó amados, estamos convencidos de que a vossa situação é muito melhor, sendo beneficiados com a bênção decorrentes da salvação. Ele está dizendo, ó, tudo que eu falei até agora, tudo que eu disse até agora, todos os exemplos, referências que eu trouxe até agora, falando sobre maturidade, sobre falsidade, sobre pessoas que se convenceram. Aqui é o autor, ele fala assim, eu estou convencido, eu estou convicto que isso não diz respeito a vocês que servem ao Senhor. Não diz respeito à igreja verdadeira de Jesus Cristo, aos verdadeiros do Senhor. É muito lindo, irmãos, porque ele corrige, e quando chega no verso 9, ele está dizendo, mas eu sei, eu acredito, eu estou convicto que não faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, essa característica, esse caráter maligno. Mas sim, eu sei que vocês, meu Deus, coisa linda, eu sei que vocês são beneficiados com a bênção decorrente da salvação. Vocês são beneficiados,
vocês são salvos. As atitudes de vocês é diferente. Vocês são salvos, vocês não vivem de qualquer maneira, vocês não são ímpios, vocês não ficam na contenda. Meu Deus, é lindo demais. Ele está convicto, ele está convencido que ele escreveu essa epístola, mas escreveu para pessoas salvas. Olha que coisa linda, irmãos. Escreveu para crentes, escreveu para verdadeiros, para cristãos. Enquanto muitos estavam recuando, brincando, negando o nome do Senhor, ele sabia que os leitores dele que lia ler essa carta, né? Porque a carta era enviada, né? Pela mão de um copista. Ele ia lá e quando chegava lá, o pastor da igreja lia para toda a igreja, lia para todos os irmãos ali. Então ele está dizendo que ele tinha certeza que esses leitores aqui desta carta aos Hebreus que ele estava escrevendo, ele estava convicto que era crente, que era cristão, que era servo do Senhor, que essas características aqui não faziam parte da vida dessas pessoas. Gente, é muito lindo você saber que você precisa ter essa convicção, você precisa ter certeza, ser convencido que você serve a Deus. Quando você tem uma convicção de que você serve ao Senhor, quando você tem uma convicção que você tem uma vida com Deus, uma vida direcionada pelo Espírito Santo, não tem capeta no inferno, não tem demônio na terra, não tem fuxiqueiro, não tem contendeiro, não tem língua maldizente que mude o que o Senhor colocou dentro de você, a essência que Deus colocou, a essência que Deus fez em você. Hoje eu analisei muito, eu acordei hoje de manhã, coisa mais linda, uma irmã lá, uma missionária Eliane, lá de Portugal, uma bênção do Senhor na minha vida, né? Eu tenho orado aqui pela vida dela, sei que ela tá orando lá por mim. Hoje eu acordei, irmãos, em plena 8 horas da manhã, que eu dormi mesmo, porque à noite eu dormi muito mal, então eu levantei hoje mais tarde, ia dar 8 horas da manhã, e ali eu fiz minha oração, e quando eu fui conferir algumas mensagens, a primeira mensagem que eu abri foi a dela, foi o nosso Deus ali usando a boca dela, ela falava assim, bem emocionada, cheia de Deus mesmo, o Senhor me alertando, né, pra me continuar, não parar, que haveria pessoas que tentariam me parar. Então foi um áudio que me emocionou muito, eu chorei, porque Deus conhece meu coração, e eu pedi a Deus, assim, graça ao Senhor, e a gente sabe que Deus cuida de nós, a gente sabe que Deus está conosco, né, e eu louvo a Deus pela vida da minha irmã, porque eu sei que ela é uma mulher de Deus, está direcionada pelo Senhor. E ontem à noite, quando eu orava, falando com o Senhor, eu falei algumas coisas para o Senhor, questionei algumas coisas a Deus em oração, levantei a madrugada também, falei com o Senhor, e quando eu levantei de manhã, o Senhor me deu a resposta pela boca da irmã, lá em Portugal. Ela mandou essa mensagem para mim hoje de manhã, e eu sou grata a Deus por conhecer o nosso coração, por saber quem nós somos na presença dele, por saber quem ele chamou. Irmãos, não deixa ninguém roubar isso de você, não. Não deixa ninguém roubar essa identidade que Deus te deu, sabe? Não deixa ninguém tirar isso de você. Pessoas, olha só, ninguém consegue ferir mais um ser humano do que um ser humano. Um ser humano, ele fere o outro ser humano. Se você passar por alguma situação difícil que não envolve o ser humano, você supera aquilo ali. Mas uma palavra de uma pessoa, ela destrói o seu dia, ela destrói seu relacionamento, ela destrói sua convivência, ela destrói. A pessoa tem um poder muito grande de atuar na vida de alguém, tanto quanto com bem, tanto com mal. Então você precisa entender isso, você precisa ter essa convicção, você precisa entender que você está sendo beneficiado dia após dia, decorrente, porque da salvação que Deus te deu, né? Porque da salvação através do Senhor Jesus Cristo, Ele é com você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você sabe que Deus está com você todos os dias, ninguém pode roubar a sua identidade, ninguém pode roubar, ninguém pode mexer naquilo que o Senhor te entregou, amém? Então olha só, verso 10: porquanto Deus não é injusto, para esquecer, olha, isso aqui é muito forte, vou ler com mais calma. Porquanto Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que relevastes para com seu nome, pois servistes os santos e ainda os servos. Irmão, isso aqui é muito sério. O escritor está dizendo, olha só, Deus não é injusto de esquecer quem você é na obra dele. É o que eu estou falando com vocês. Deus não é injusto de esquecer o vosso trabalho e o amor reverente aos nomes do Senhor. Pessoas que vivem uma vida em santificação porque não quer manchar o nome de Jesus na sua vida. Não, eu tenho que fazer porque, meu Deus, é o nome do meu Senhor que eu carrego. Não está nem preocupado com o seu nome, não está nem preocupado com o seu... com que mais preocupado com o nome de Jesus que você. Quando você prioriza Jesus na sua vida, quando você prioriza o Deus que te chamou, irmão, não tem pra ninguém. Isso é prioridade, isso é prioridade. O Senhor está dizendo, olha, Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho.
e do amor que relevaste para com o seu nome, o amor pelo nome de Jesus. Isso é lindo demais, irmãos. A gente não pode esquecer, não, irmãos, isso aqui não esqueça isso aqui. Deus não é injusto para esquecer o seu trabalho, a sua luta, a sua perseverança, o seu sofrimento. Deus não esquece do que você fez, de quem você é na obra do Senhor, tá entendendo? Pois servistes aos santos e ainda os serves. Deus sabe quem é você, minha irmã. Deus conhece a sua identidade, Deus conhece a minha identidade. Olha só, pois servistes aos santos e ainda os serve. O verso 10, ele está dizendo: eu conheço o seu trabalho, eu conheço o seu temor, o teu amor pelo meu nome, e tem mais, ainda conheço também as suas lutas, as suas provas, para ajudar os santos, para ajudar a igreja, e ainda mais, e ainda assim continua fazendo. É uma pessoa que tem definição do seu caráter, definição da sua identidade. É uma pessoa que não se deixa abalar porque de meia dúzia de pessoas que tenta parar o ministério de alguém por inveja, que tenta parar a família de alguém por inveja, que tenta degredir a imagem de alguém. Não é isso que está dizendo. Satanás não tem poder de tocar ninguém, Deus não permite. Você precisa ter esse equilíbrio, por isso que essa carta fala de equilíbrio, de estrutura no meio da dor, no meio do sofrimento. É você ter estrutura, é você ter posicionamento no meio da prova. Coisa mais linda é saber que no meio desse esfriamento do amor, no meio desse esfriamento, no meio dessa cauterização, desse desânimo que muitos têm vivido, tem pessoas que servem a Deus em espírito, em verdade, com sinceridade de coração, com pessoas que entendem o propósito da chamada de Deus na sua vida. Nada pode abalar, nada pode mexer na tua identidade. Quando você está em Cristo, quando você tem convicção, quando você é convencido de quem você é em Cristo Jesus. Você precisa se convencer, irmãs, não se convencer para ficar dentro da igreja brincando de ser crente, não. É se converter e convencer que você é salvo. Primeiro você se converte à verdade, vive ela e se convence que você é salvo. Você precisa acreditar na sua salvação, porque se você não acreditar na sua salvação, quem vai acreditar na sua salvação? Quem vai acreditar no Deus que você fala, se você não tem autoridade, não tem firmeza, não tem certeza na sua fé? Como que você vai passar a sua fé para um filho, para um marido, se você mesmo não tem certeza? Chorar faz parte da chamada, tá? Se entristecer faz parte da chamada, se irar faz parte da chamada. Jesus se irou, entrou no templo de Mateus capítulo 18, se eu não me engano, e quando chegou lá dentro, um monte de cambista lá dentro, Jesus se irou. Mas na mesma hora Jesus mandou entrar os aleijados, os coxos, para que os milagres acontecessem, para que ele orasse para aquelas pessoas, entendeu? Então vai fazer parte da nossa vida, nós somos ser humano, só que a gente precisa ter essa identidade firmada em Cristo, amém? Olha só, verso 11, desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim. Continue se esforçando, vai até o fim lutando, com esforço, com luta. Deixa eu abrir aqui rapidinho um negócio. A gente quer viver um evangelho frajuto. Um evangelho que não tem esforço, um evangelho que não tem prova, um evangelho que não passa por nada. Um evangelho que não passa por luta. É um evangelho que não passa por luta, um evangelho que não passa por dificuldade, um evangelho que não passa por perda, um evangelho que não passa por renúncia. Mas olha o poder e a profundidade desse verso 11. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança da salvação. A esperança é a certeza da eternidade. A esperança é quando você está clamando, você sabe por que você está trabalhando, você sabe por que você está se dedicando, você sabe por que você está ali guerreando, se esforçando. Tem um céu esperando a igreja. Se você não tiver essa convicção, não tem como. Como que você vai pregar um Deus que você não acredita, que ele já falou que vai levar a igreja? Você precisa crer, você precisa se entregar a esse propósito, você precisa se entregar. Para isso você precisa estar na obra, dedicado na obra. Ocupa sua mente com a obra, ocupa sua mente trabalhando para Jesus, ocupa sua mente marchando, fazendo a vontade de Deus, de maneira que não vos torneis negligente para... de maneira, verso 12. De maneira que não vos torneis negligentes. Quem é as pessoas que se tornam negligentes? Aqueles incomodados, aqueles que não querem fazer nada, que fica só de porta em porta, aqueles que botam a roupa de crente, mas não faz nada, e nem ações de crente, nem testemunho de crente. Aí ele vai continuar. Mas imiteis aqueles que por intermédio da fé, da longanimidade, receberam a herança prometida. Ele está dizendo, siga os passos dos apóstolos, siga os passos dos homens de Deus, dos profetas de Deus, e acima de tudo, siga o passo de Jesus, que venceu por nós. Entendeu, irmãos? Então não olhe
para quem está vivendo uma vida promíscua no pecado, não. Olhe para Jesus e olhe para a igreja verdadeira. Olhe para quem está ali firme com o Senhor Jesus. Olha para aqueles que estão andando com Jesus. Olha para aqueles que estão na posição com Jesus. Olha para aqueles... Defina, irmãos, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso, olha só. Eu estou pregando aqui para você, presta bem atenção no que eu estou te falando. Eu estou pregando aqui para você, falando do amor de Deus, falando de Jesus. Aí, quando você vier até mim, você vai começar a falar mal de alguém para mim. Meter a língua de alguém pelas costas. E aí eu vou entrar junto no meio da contenda ali falando. Começa a separar, irmãos. Começa a separar o joio do meio do trigo. A Bíblia fala que uma boca que sai água doce não pode sair água amarga. Então a boca, a fonte não pode sair dois tipos de água. Ou ela é salgada ou ela é doce. Então a gente vai entender. É Deus falando conosco. Deus nos dá no nosso dia a dia muitas características. É a gente que não quer ver. O pior cego que existe é aquele que não quer ver. O pior cego que existe é aquele que não quer ver. Amém? É por isso que a Bíblia nos diz que o Senhor dá cegos, dá a visão aos incrédulos. Abre a visão àqueles que não conseguem ver, os cegos espirituais. Amém? Que Deus abra a sua visão e você tenha entendimento no meio de tudo que você viver. Amém? Então, vivendo como herdeiros de Deus. Como se vive como herdeiro de Deus? É muito mais profundo. Tem muito mais coisa aqui, mas eu já te falei que aqui não é um curso, é uma palavra que o Senhor coloca nos nossos corações. Amém? Então, contra vós, né, como o escritor aos Hebreus está dizendo, eu estou convencido que a vossa situação é totalmente diferente. Então, irmãos, eu sou convencida que todos vocês vivem uma vida verdadeiramente santa com o Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe, que a paz eterna te alcance, que a sua casa seja um celeiro de bênção, um celeiro de paz, de alegria de verdade. Que Deus venha continuar te abençoando. Ora por mim, eu oro por você e juntos nós chegaremos ao céu. Letícia, eu tô orando por você, seu nome está no caderno de oração. Os outros irmãos também que têm pedido oração, também estou orando por vocês. Todas as pessoas que estão aqui comigo, que têm mandado mensagem, que têm falado, eu estou junto com vocês em oração e creio também que vocês estão orando. Que o Senhor traga ânimo no teu coração, traga alegria. Não deixa ninguém te parar nesse tempo, não deixa ninguém roubar a tua identidade. Você vive como herdeiro de Deus. Você é filho de Deus. Você é peregrino numa terra estranha. Então não deixa ninguém roubar a sua identidade não. Amém? Deus te abençoe e seja satisfeito com o que você tem. Seja satisfeito com a tua vida com Deus. Amém? Não seja uma pessoa insatisfeita. Porque uma pessoa insatisfeita, ela não entende, ela não consegue ver o que Deus tem. Amém? Deus abençoe, que a paz do Eterno te alcance nesse dia de hoje. Deus, eu quero louvar o teu nome santo, meu Senhor, e te agradecer pela vida dos meus irmãos que está aqui comigo neste canal, pela vida de cada um deles que tem, ó Pai, ouvido as mensagens que têm sido ministradas pelo teu Espírito, na direção do Senhor. Eu quero louvar o teu nome porque o Senhor tem cuidado, tem zelado de nós. Muito obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Nos ajuda a continuar firme, a continuar crendo, a continuar orando, a continuar acreditando. No nome santo de Jesus, Pai, nos ajuda a continuar, Senhor, com uma vida santa, com uma vida de certeza, que o Senhor, ó Pai, nos conhece e que ninguém possa roubar a nossa identidade. Por isso eu apresento diante do Senhor e te peço, no nome santo de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz do Eterno te alcance, que a graça e a misericórdia do Senhor possa te encher da graça dele. Amém? Se inscreva no canal, dá o like, compartilha. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe a cada um dos irmãos.